Fernando Tachad, o nosso ministro da Economia, que só sabe fazer duas coisas: criar imposto e culpar Bolsonaro por tudo. Esse mesmo, ele resolveu ir a Lula News chorar depois de ter a sua reunião com Scott Bessent, secretário do Tesouro dos Estados Unidos, cancelada. E adivinha em quem o nosso digníssimo ministro da Economia resolveu colocar a culpa por sua incompetência? Pois é, na família Bolsonaro de novo. Liga e pede para a Fazenda entrar no circuito, porque ele teria recebido a informação de que a conversa minha com o Bessent em maio, na Califórnia, tinha sido muito proveitosa e de fato foi. Foi uma conversa muito amistosa, apesar da tarifa já estar fixada em 10% na ocasião. Não é que não tinha... 50, né? Não era 50. Não era 50, era 10. Não tinha o mais 40, né? Que veio depois. Muito bem. Nós começamos as tratativas para essa reunião no dia 21 de julho, um dia depois do telefonema do presidente, e aguardamos até a semana passada o e-mail marcando o dia e hora da reunião, que seria na quarta-feira desta semana. Seria? Seria, porque, de novo, a militância antidiplomática dessas forças de extrema-direita que atuam junto à Casa Branca, tomaram conhecimento da minha fala, porque eu dei a público que eu ia me reunir com o Bessent na quarta-feira, e agiram junto a alguns assessores ali do presidente Trump, e a entrevista, a reunião com ele, virtual, que seria virtual na quarta-feira, foi desmarcada e não foi remarcada até agora. O que o senhor está dizendo é que teve uma articulação feita pela extrema-direita nos Estados Unidos que resultou no cancelamento dessa reunião com o Bessent, que estava marcada para quarta-feira. Sem nova data, sem que uma data tenha sido agendada, pré-agendada. Então, nós estamos, nesse momento, nessa situação. Mas como eles informaram o cancelamento? Por e-mail também. Também por e-mail? Tudo registrado? Está tudo registrado, porque são documentos oficiais. Mas eles avisaram o motivo, ministro? Ninguém usa e-mail privado, né? Você está fazendo uma articulação institucional. Então, uma troca gentil de e-mails com a assessoria do Bessent. E o que eles argumentaram no e-mail? Argumentaram que falta de agenda, uma situação bem inusitada. Essa esquerda é simplesmente patética. Tudo de ruim que acontece com eles é culpa da família Bolsonaro. Se ele bater o dedinho no pé da cama, a culpa é do Bolsonaro. Se ele não tem competência, a culpa é do Bolsonaro. Se o Lula ataca o Trump a todo momento, a culpa é do Bolsonaro, é claro. Ou até mesmo de alguém da família Bolsonaro. Nunca é deles. Até a Embraer foi lá e conseguiu negociar com os Estados Unidos, mas o desgoverno, claro, não consegue. A família Bolsonaro não deixa. Agora, olha o nível patético do ministro da Economia do desgoverno. Ele fala o tempo todo que foi boicotado pelo Eduardo Bolsonaro e pelo Paulo Figueiredo, só que a própria CNN acabou desmentindo ele, com uma nota do Paulo Figueiredo. Conversei, então, com Paulo Figueiredo. O que ele diz? Olha só, ele me disse o seguinte: o ministro Fernando Haddad quer jogar no colo dos outros, ou seja, da direita, a sua própria incompetência. O presidente Donald Trump delimitou claramente as razões para a decretação da emergência econômica na ordem executiva, ele me disse. Sem avanços nessa área, não há o que ser discutido. Então, quer dizer, ele está falando que é uma questão de matéria mesmo, né? O assunto. E aí ele diz o seguinte: nós não temos controle sobre a agenda do secretário do Tesouro. Ele toma as suas próprias decisões. E por que é importante esse posicionamento? E depois, conversei com ele há alguns minutinhos, eles acabaram de publicar uma nota nesse mesmo sentido, dizendo que não, e a nota é assinada por Paulo Figueiredo, que é jornalista, e pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro. Os dois assinam juntos essa nota, que é mais ou menos a mesma ideia, dizendo que não, eles não articularam para que essa agenda fosse cancelada entre Haddad e o secretário do Tesouro americano Scott Bessent, e que eles nem têm controle sobre a agenda do secretário e que o secretário toma suas próprias decisões. Eu não sei vocês, mas dado ao histórico do Tachad, eu acredito mais no Paulo Figueiredo do que nele. E outra, vamos supor que esses dois tenham realmente boicotado o Tachad.
imagina o quanto um ministro da economia de um país tem que estar queimado para um jornalista acabar boicotando uma reunião tão importante assim dele. E como se isso não fosse vergonhoso o suficiente, agora ele tentou atacar o Tarcísio. Depois do governador de São Paulo falar o óbvio, o Lula não quer negociar. Perceba como o Tachad ficou todo ofendidinho e tentou diminuir o Tarcísio. Agora há pouco, eu estava acompanhando de mais cedo o governador de São Paulo, Tarcísio, dizendo que o que vai fazer a diferença é uma ligação do presidente Lula para o presidente Trump. A frase dele é assim: quantas vezes vamos ter reuniões de alto nível no Departamento de Estado? Quantas vezes vamos ter a ligação do presidente brasileiro com o presidente americano? É isso que vai fazer a diferença para que a gente mostre e traga os argumentos. Queria que o senhor comentasse e perguntasse: está fora de cogitação, mesmo assim, diante do que o senhor trouxe agora, de que essa reunião está cancelada com o Bessent, qualquer outro movimento de interlocução com o governo americano, por exemplo, uma ligação? Bem, eu penso que a afirmação do governador é, no mínimo, um pouco ingênua. Né? Talvez uma pessoa que não tenha ainda o traquejo das relações internacionais. Não funciona assim. Eu não estou querendo ofender ninguém com isso. Não funciona assim. Quando dois chefes de Estado se falam, existe preparação prévia para que a reunião, o telefonema, o que quer que seja, resulte na melhor condição de negociação para os dois países. Quando você, 3 ministros, Itamaraty, Fazenda e Desenvolvimento, né, não estão conseguindo sequer sentar à mesa para dialogar. Ninguém vai arrancar pedaço de ninguém, é uma conversa que eu já tive, inclusive, com o Bessent, e que poderia ter desdobramentos. Quando você encontra esse tipo de resistência em função da atuação de pseudo-brasileiros em Washington, porque não estão defendendo o interesse do país, estão defendendo o seu próprio interesse, eu penso que o governador está sendo um pouco ingênuo de imaginar que esse telefonema é a chave de todas as portas. Não é. Agora me fala, porque todos os outros países conseguiram ligar, conseguiram marcar reuniões e conseguiram negociar. Até a China conseguiu. Mas o Brasil, por incrível que parível, não consegue. Algo de errado não está certo, mas a resposta para tudo isso é muito simples, como eu sempre venho falando. O Brasil simplesmente não quer negociar. O Brasil tem medo de negociar. E como eu disse no vídeo anterior, isso cai como uma luva perfeita na narrativa da esquerda de sempre culpar Bolsonaro e a família Bolsonaro. 2026 está aí. Eles vão usar essa narrativa até grudar na mente das pessoas. Pode anotar. A Globo dia e noite vai falar que tudo o que está acontecendo de ruim no Brasil é culpa da família Bolsonaro. Mas graças a Deus, o Brasil e o mundo estão vendo que o desgoverno simplesmente não quer fazer nada. Eles não querem negociar. O próprio Trump já falou que está disposto a negociar com o Brasil. Bom, pelo menos ele estava, né? Porque depois das últimas que o Lula vem aprontando, eu já não sei de mais nada. Agora, será que eles querem que o Trump pegue o telefone, ligue pro descondenado e ele tente negociar? Pois é, este é um nível de inteligência da esquerda, mas também um país que tem o Tachad como ministro da Economia, a Marina Silva como ministro do Meio Ambiente e o presidente Lula como presidente. Não se pode esperar muita coisa.